Estudaremos agora a aplicação da energia específica para o estudo das transições, começando com a análise do efeito da redução da largura do canal, como ilustrado nesse desenho. Observem que o canal é retangular, com largura uniforme até a posição a partir da qual a largura é gradualmente reduzida, alcançando um valor que novamente passa a ser uniforme. Nessa imagem, vocês estão vendo o desenho do canal anterior visto de cima, com fundo horizontal ou com uma inclinação muito pequena, e um desenho da seção longitudinal. O regime continua sendo permanente e estamos interessados em responder a seguinte pergunta: de que forma se comportará a altura de escoamento com a redução da largura do canal? Notem que na seção transversal 1, a largura é B1 e a vazão específica, Q1, é igual à vazão dividida pela largura B1. A altura de escoamento na seção 1 é Y1. A seção 2 tem largura B2 menor que a largura da seção 1, que é B1. Desse modo, a vazão específica Q2 é maior que a vazão específica Q1, já que a vazão específica é a vazão dividida por uma largura menor. A altura de escoamento na seção 2 será menor, igual ou maior que a altura de escoamento na seção 1, Y1. Olhando para o gráfico à esquerda, depois do experimento matemático realizado, já sabemos explicar o motivo para essas formas, que é ocasionado pelo aumento da vazão específica. A curva mais à esquerda foi produzida com a vazão específica Q1 e corresponde à seção transversal 1 de nosso desenho. A segunda curva foi desenhada com uma vazão específica Q2 maior que a vazão Q1. Com a equação da energia escrita entre 1 e 2, assumindo que Z1 seja igual a Z2, podemos escrever que a energia específica em 1 é igual à energia específica em 2. Vamos começar com o estudo do escoamento subcrítico. A energia específica em 1 está representada aqui no gráfico com E1, e, para a curva 1, ela corresponde à altura de escoamento Y1 do regime subcrítico, sendo esses valores as coordenadas do ponto A indicado. Notem que Y1 é maior que YC, já que estamos estudando o escoamento subcrítico. Sabemos que E1 é igual a E2, de acordo com a equação da energia escrita ao lado, desprezando a perda de carga na transição. Observando a curva construída para a seção 2, com a vazão específica Q2, podemos constatar que a altura de escoamento será menor que a altura de escoamento em 1, nessas condições. O ponto B indica os valores considerados. Vejam que a redução de largura provocou uma diminuição na altura de escoamento para o escoamento subcrítico ao longo de todo o canal. E se a largura for reduzida ainda mais, o que ocorrerá? Vamos imaginar uma redução de largura que resulte em uma energia específica em 2 igual à energia crítica. Como indicado no gráfico, a energia em 1 será igual à energia crítica em 2. Nessa condição, para a qual a energia em 1 tangencia a curva construída com QC2, a energia em 1 ainda é suficiente para veicular a vazão sem que o escoamento em 1 sofra alterações. Se a largura do canal for reduzida novamente, a vazão específica em 2 será maior que a vazão específica crítica QC2, resultando na quarta curva. Em tal condição, a obstrução é tão grande que o escoamento sofrerá alterações a montante para que a energia específica disponível na seção 1 aumente, alcançando o valor necessário para que a vazão que acessa o canal seja veiculada pelas seções 1 e 2. Nessa situação, esse aumento ocorre pelo aparecimento de uma curva de remanso, elevando a posição da superfície livre até que a energia específica em 2 seja igual à energia específica crítica. Sendo a energia específica crítica um valor mínimo, é como se a natureza se ajustasse de uma forma ótima, estabelecendo um escoamento com a mínima energia necessária para que a vazão seja transportada. Olhando para o gráfico, a energia específica E1 passa a ser E1+, que corresponde ao ponto A+, sobre a curva de Q1, com a altura de escoamento Y1+. A curva de Q2 maior que QC2 é tangenciada no ponto crítico pela vertical desenhada a partir de E1+. Se o escoamento na seção 1 for supercrítico, com energia específica E1 e altura de escoamento Y1*, correspondentes ao ponto A* indicado, uma redução de largura que resulte na vazão específica Q2 da segunda curva resultará em um aumento da altura de escoamento
para Y2 no ponto B asterisco. Portanto, com a redução de largura, a altura de escoamento cresce se o escoamento a montante for supercrítico, diferente do desenho original que foi apresentado para o escoamento subcrítico. Reduzindo ainda mais a largura, até o nível crítico, a energia em 1 será capaz de veicular a vazão e a energia em 2 será crítica. Se a largura for reduzida além do valor crítico, a obstrução provocará a formação de um ressalto hidráulico a montante da transição. Como o ressalto hidráulico dissipa muita energia, a análise não pode mais ser feita com o gráfico da energia específica. Vejamos agora uma forma de uso desse conhecimento para a determinação da vazão em um canal, empregando as calhas medidoras de vazão. Essas estruturas hidráulicas são formadas por uma entrada com forma suave e afunilada, uma seção contraída com paredes paralelas, denominada como garganta, seguida de um trecho divergente, ou seja, de uma expansão. Elas podem ter o fundo plano, como nesse desenho. A primeira estrutura apresentada aqui, conhecida como calha Venturi, encontra aplicações em sistemas de irrigação, por exemplo. A calha Venturi é caracterizada pela ocorrência do escoamento subcrítico ao longo de toda a calha. O uso da equação da energia escrita entre as seções 1 e 2, desprezando a perda de carga, permite escrever a vazão em função de Y1 e Y2. Para levar em conta a pequena perda de carga existente na transição e a não uniformidade nas distribuições de velocidades, utiliza-se um coeficiente empírico, CD, chamado de coeficiente de vazão. Observem que com as medições de Y1 e Y2, pode-se calcular a vazão. Um grande inconveniente dessa calha está no fato de ser necessária a medição de Y2. Na posição da garganta, a medição de uma altura de escoamento característica não é tão simples devido à não uniformidade da superfície livre, ocasionada por perturbações originadas com a transição. Com o propósito de resolver o problema relacionado à medição de Y2, pode-se dimensionar a calha medidora de vazão para que ela tenha uma seção contraída capaz de induzir o estabelecimento do escoamento crítico na garganta, ou seja, na seção 2. A ocorrência do escoamento crítico na seção 2 a transforma em uma seção de controle. Sabemos que para essa condição há uma relação conhecida entre a vazão e a altura de escoamento crítico. Conhecemos também a relação entre a altura crítica e a energia específica para um canal retangular. Substituindo essa relação na equação da energia, vamos escrever 3 meios da altura crítica na seção 2 no lugar da energia específica em 2. Agora, vamos substituir a altura crítica por sua equação correspondente, válida para o canal retangular. Uma simplificação adicional consiste em desprezar a carga cinética de aproximação, que é a carga cinética em 1, geralmente baixa, devido à grande altura de escoamento do regime subcrítico. Desse modo, isolando a vazão específica em 2 e multiplicando ambos os lados da equação por B2, é obtida a equação destacada no quadro amarelo, que relaciona a vazão, B2 e Y1. Vamos resolver mais um exercício, novamente um exercício do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Um canal retangular com 3 metros de largura, rugosidade N igual a 0,014, com unidades no Sistema Internacional, e declividade de fundo I0 igual a 0,0008 em metro por metro, transporta em regime permanente e uniforme uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Em uma determinada seção, a largura é reduzida suavemente para 2,4 metros. Assim, qual a altura d'água nesta seção? Qual deveria ser a largura da seção contraída para que o escoamento seja crítico, sem alteração das condições do escoamento a montante? Despreze as perdas na transição. Vamos começar a solução deste problema calculando a altura do escoamento uniforme antes da seção contraída, com o uso da equação de Manin. Você pode empregar o método que preferir para resolver essa equação. Aqui foi utilizada a tabela 8.3 do livro Hidráulica Básica. Em seguida, vamos calcular o número de Froude do escoamento uniforme. Sendo a velocidade média do escoamento uniforme igual à vazão dividida pela área molhada do escoamento uniforme, é obtido o seguinte resultado. Notem que o número de Froude igual a 0,45, que é menor do que 1, indica a ocorrência de um escoamento uniforme subcrítico. Agora escreveremos a equação da energia entre a seção 1 do escoamento uniforme e a seção 2 na seção contraída. Como os dados do escoamento uniforme são conhecidos, podemos calcular a energia específica em 1. Para a seção 2, com largura de 2,4 metros, a energia específica não pode ser calculada,
ficando em função de H2. Antes de resolver a equação da energia para o cálculo de H2, vamos analisar a influência da contração sobre o escoamento. A altura crítica em 2, calculada com a largura da seção 2, resulta igual a 0,86 metros. A energia específica crítica na seção 2 é 3 meios da altura crítica em 2, resultando em 1,29 metros. Como a energia específica em 1 é maior que a energia específica em 2, o escoamento continuará subcrítico em 2. Nesse estágio da solução, vamos resolver a equação da energia escrita entre as seções 1 e 2 para calcular a altura de escoamento em 2. Vamos mudar a tela para o Excel e reescrever a equação da energia com uma forma conveniente, com E2 menos E1 igual a zero. Chamaremos essa função f de H2 igual a zero de função objetivo. Uma forma de encontrar suas raízes consiste em elaborar um gráfico de f de H2 em função de H2, como ilustrado aqui. Notem que há duas raízes positivas nesse gráfico. Qual delas corresponde à solução do nosso problema? Vamos lembrar que a análise anterior indicou a ocorrência de um escoamento subcrítico na seção contraída. Desse modo, uma raiz que corresponda ao escoamento supercrítico não será a solução do problema. Essa verificação pode ser feita facilmente com o número de Froude calculado para as possíveis raízes. A construção de um gráfico como esse é interessante para a visualização das possíveis soluções da equação, mas é limitada quanto à precisão do resultado. Sugiro que vocês utilizem um método iterativo, como o método de Newton, ou um método computacional já pré-programado, como o Solver do Excel, como mostrarei agora. Clique em Dados, Solver e aparecerá essa janela. Em Definir objetivo, escolha uma célula que contenha a equação de f de H2. A célula B5, por exemplo. Agora, escolha para valor de zero, porque você quer que f de H2 seja igual a zero, justamente para encontrar a raiz de f de H2, que é a solução do problema. Em alternando células variáveis, selecione a célula com o valor de H2 correspondente ao objetivo. Deixe marcada a opção Tornar variáveis irrestritas não negativas e escolha o método GRG não linear. Clique em Resolver e o Solver certamente encontrará uma raiz. Se o chute inicial para H2 for um valor baixo, ele calculará a solução do escoamento supercrítico. Sendo assim, devemos escolher com atenção o chute inicial para H2. O gráfico que foi elaborado pode ser útil para essa compreensão e escolha do chute. Voltando para a página 37 de nossa aula, vemos aqui a solução encontrada por Porto, muito próxima do valor calculado agora. Resta calcular a largura da seção contraída para que o escoamento seja crítico sem alterar as condições a montante, isto é, na seção 1. Impondo a ocorrência do escoamento crítico na seção 2, podemos igualar a energia específica em 1, que é igual a 1,39 metros, à energia crítica na seção 2. Com essa equação, calcularemos a altura crítica em 2, que resulta igual a 0,93 metros. Agora, com a equação da altura crítica, podemos calcular a vazão específica em 2, sendo obtido um valor de 2,81 metros quadrados por segundo. A vazão de 6 metros cúbicos por segundo é igual à vazão específica na seção 2 vezes a largura da seção 2. Como a vazão específica é conhecida, resta calcular a largura, que é o nosso objetivo. O resultado obtido é 2,14 metros. Estudaremos agora a transição que consiste na alteração da cota de fundo do canal pela inserção de um vertedor de parede espessa, por exemplo, como nesse desenho. A elevação da cota de fundo tem uma altura ΔZ em relação ao fundo do canal. Essa altura ΔZ é originada na equação da energia, como demonstrado aqui, sendo Z2 a cota da parte elevada e Z1 a cota da parte mais baixa do canal. Observem que a elevação do fundo do canal não modifica a sua largura e não modifica a vazão específica. Haverá apenas uma curva de energia específica a ser analisada, diferente do caso anterior, que envolveu uma redução de largura e consequente modificação na vazão específica. Considere que na seção 1 ocorre um escoamento subcrítico. O que ocorrerá com a altura de escoamento na seção 2 quando a cota de fundo for modificada de Z1 para Z2? Para responder a essa pergunta com o gráfico da energia específica, precisaremos utilizar a equação da energia, que relaciona E1, E2 e ΔZ. Considere que a energia específica em 1 é igual a E1 e que a altura de escoamento é igual a Y1.
já que estamos analisando o caso subcrítico. A energia específica em 2, de acordo com a equação da energia, é igual a E1 menos ΔZ. Vejam que E2, neste exemplo, corresponde ao ponto B e à altura de escoamento Y2, que é menor que Y1 e em regime subcrítico. Se o ΔZ for maior, como o ΔZ crítico indicado no desenho, a energia específica em 2 será crítica e o escoamento em 2 ocorrerá com a altura crítica. Elevando ainda mais a cota de fundo, para um valor ΔZ+, a energia específica em 1 não será capaz de sustentar o escoamento sem que ocorram modificações a montante da elevação de fundo. Aparecerá uma elevação da superfície livre com uma curva de remanso, até que a energia em 1 alcance o valor igual ao da energia crítica em 2. Vejamos agora os pontos A* e B* correspondentes ao escoamento supercrítico. Se a altura de escoamento em 1 for y1*, a elevação de fundo resultará em uma elevação da altura de escoamento, como pode ser visto no gráfico, pelo cálculo de E2. A altura de escoamento passa a ser y2*. Aumentando ainda mais o ΔZ, até o valor crítico, a altura sobre o degrau passa a ser igual à altura crítica. Se o ΔZ for ainda maior, a tendência de aumento da posição da superfície livre produz um tombamento para o montante e consequente formação de ressalto hidráulico. Em um canal retangular de 5 metros de largura, escoa em regime permanente e uniforme uma vazão de 16 metros cúbicos por segundo, com uma declividade de fundo I0 igual a 1 metro por quilômetro e coeficiente de rugosidade N igual a 0,021, com unidades no sistema internacional. Em uma determinada seção, um degrau de 0,20 metros de altura é construído no fundo do canal e nesta mesma seção a largura é reduzida para 4 metros. Desprezando as perdas de carga, verifique se a transição afetou as condições a montante e determine a altura d'água na seção. Se as condições do escoamento a montante não foram afetadas, qual deverá ser a máxima altura do degrau sem que isso ocorra? Este exercício combina em uma transição a redução de largura com a elevação de fundo. Iniciaremos a solução com o cálculo da altura de escoamento uniforme a montante da transição, empregando a metodologia da tabela 8.3 do livro Hidráulica Básica. Vamos usar o símbolo H1 para a altura do escoamento uniforme, já que ela está na seção 1, a montante da transição. Em seguida, podemos calcular o número de frude do escoamento uniforme, com o objetivo de identificar o tipo de escoamento. Para experimentar uma forma diferente de realizar tal análise, calcularemos a altura crítica e não o número de frude. Notem que a altura do escoamento uniforme, H1, é maior que a altura crítica. Sendo assim, o escoamento uniforme é subcrítico. O cálculo da energia específica em 1, indicado aqui na terceira linha, resulta em 2,113 metros. Precisamos verificar se a transição modificou o escoamento na seção 1. Inicialmente, vamos calcular a energia específica crítica na seção 2, que resulta igual a 1,766 em metros. Cabe lembrar que esse problema é diferente do anterior, porque Z1 é diferente de Z2. Por esse motivo, devemos incluir o ΔZ nesta análise. Calculando o ΔZ mais a energia crítica em 2, encontraremos 1,966 metros, que é menor que a energia disponível em 1, igual a 2,113 metros. Como a energia específica disponível em 1 é maior que a energia específica crítica em 2, mais o ΔZ, há energia suficiente em 1 para que o escoamento não sofra alterações e continue subcrítico em 2. O cálculo da altura de escoamento na seção 2 é realizado com a solução da equação da energia. Escrevemos a energia específica em 1 igual a ΔZ mais a energia específica em 2. Os valores de E1, ΔZ e Q2 são conhecidos. A incógnita do problema é o valor de H2, sendo necessária a solução numérica, tal como realizado no exercício anterior. O resultado obtido é 1,59 metros. Notem que 1,59 metros é maior que a altura crítica em 2, igual a 1,18 metros, confirmando a ocorrência do escoamento subcrítico previsto. Finalmente, queremos saber qual o ΔZ crítico. Empregaremos mais uma vez a equação da energia, com o valor de E1 igual a 2,113 metros, com o valor da energia crítica em 2 igual a 1,766 metros e com o ΔZ crítico como incógnita.
Fazendo as contas, encontramos um ΔZ crítico igual a 0,35 metros. Estudaremos agora a localização da profundidade crítica em diferentes situações. O primeiro caso corresponde a um canal de forte declividade alimentado por um grande lago. A carga hidráulica total é igual a H em uma posição distante da entrada do canal. Nessa posição, a carga cinética é desprezível, já que ali o lago possui largura e profundidade consideráveis, resultando em uma velocidade de aproximação muito pequena. Desprezando a perda de carga, de acordo com a equação da energia, o valor da carga hidráulica total H no lago será igual a Z mais a altura de escoamento mais a carga cinética em alguma posição no canal. Vamos derivar essa equação em relação ao eixo x orientado ao longo do canal. A derivada dH dx, sendo H a carga hidráulica total, é igual a zero porque nós simplificamos o problema desprezando a perda de carga entre o lago e o canal nas proximidades de sua entrada. Notem que a transição do lago para o canal é composta por um fundo cuja forma é definida pela função z de x. Para responder à pergunta inicial, não precisaremos saber qual a forma dessa função. Devemos observar apenas que, pela natureza do problema, há um ponto de máximo na forma de fundo do canal na transição do lago para o canal. A derivada da altura de escoamento em relação a x não é igual a zero na transição do lago para o canal, já que a superfície livre da água apresenta uma não uniformidade decorrente da conversão entre a energia potencial, trabalho das forças de pressão e a energia cinética, que aumenta muito na entrada do canal devido à redução da área molhada em relação àquela do lago. Calcularemos agora a derivada da carga cinética. Nesse cálculo, a vazão e a aceleração da gravidade são constantes, restando h elevado a menos 2. A altura de escoamento h é função de x. Sendo assim, calcularemos a derivada de uma função f de h de x, que é h de x elevado a menos 2. Em resumo, aplicaremos aqui a regra da cadeia. Colocando a derivada da altura de escoamento em relação a x em evidência e reconhecendo o número de Froude ao quadrado, como feito antes, é obtida a seguinte equação. Observem que no ponto mais alto do fundo do canal, dz dx é igual a zero. Como a derivada da altura de escoamento em relação a x não é igual a zero, o número de Froude deve ser igual a 1 para satisfazer a igualdade. Dessa forma, concluímos que a altura crítica ocorre na posição mais alta do fundo do canal, na transição do lago para o canal. A jusante da entrada, o escoamento será supercrítico, tendendo assintoticamente ao escoamento uniforme, como veremos com o estudo do escoamento permanente gradualmente variado. Essa informação é frequentemente utilizada em projetos de vertedores de barragens. O próximo caso difere do anterior porque agora o canal é considerado de fraca declividade. O escoamento uniforme em um canal de fraca declividade é subcrítico. Sendo assim, o escoamento não passará pelo nível crítico na entrada do canal como no caso anterior, já que ele não se estabelecerá como um escoamento uniforme supercrítico. O escoamento uniforme ocorrerá em uma seção afastada da entrada, indicada como seção 1. Como a seção de controle do escoamento subcrítico fica localizada a jusante, vamos assumir que o escoamento uniforme se estabeleça também na seção 2, junto à entrada. Com essa aproximação, a equação de Manin e a equação da energia podem ser empregadas de forma simultânea para o cálculo da vazão e da altura de escoamento uniforme. Na extremidade final do canal há uma queda brusca. Desse modo, o escoamento passará pelo nível crítico, já que o jato em queda livre será supercrítico. A seção 3 é a seção na qual ocorre a altura crítica. Essa seção fica localizada um pouco a montante da borda do canal, devido à curvatura das linhas de corrente nas proximidades da posição final do canal. Como ilustrado aqui, a altura de escoamento na borda do canal é inferior à altura crítica. De acordo com os estudos do professor Hunter House, essa altura é aproximadamente 0,715 vezes a altura crítica. A altura crítica, por sua vez, ocorre a uma distância de 3 a 4 vezes a altura crítica em relação ao espelho do degrau. Aqui termina a parte 2 dos nossos estudos sobre energia específica. Essas são as referências sobre o tema e continuaremos em um próximo vídeo.